Olá, estamos aqui mais uma vez para conversarmos com você sobre um assunto muito importante. Hoje, falando sobre relacionamento no casamento. Puxa vida, esse assunto é muito importante mesmo e espero que venha acrescentar e abençoar a sua vida. Descanso dos teus pés, quero conhecer-te como é, pra ver sua glória. Eu fui escolhido, vou ao teu encontro, pois tudo que quero é estar contigo. Sou tua morada, sou o teu abrigo, lugar de descanso dos teus pés. Quero conhecer-te como é, pra ver sua glória. Oh, eu fui escolhido, vou ao teu encontro, pois tudo que quero é estar contigo. Eu vou ao teu encontro, pois tudo que quero é estar contigo. Vou ao teu encontro, pois tudo que quero é estar contigo. Você já deve ter ouvido uma frase: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, em pobreza ou na riqueza. Você já deve ter ouvido isso em muitos casamentos. Essa é a frase que todo pastor, que todo padre pede para as pessoas repetirem, porque sabe que exatamente que o casamento vai precisar de paciência e vai precisar de esforço mútuo para que eles possam chegar a um casamento feliz, um casamento abençoado. Essa frase, ela é boa porque lembra que o casamento tem as coisas muito boas mesmo, e tem as coisas que nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, hoje nós estamos aqui para entrevistar um casal que já tem 33 anos de janela, né? Trabalhando no casamento, 33 anos casados. É o pastor Fábio, pastora Rosângela. São pessoas maravilhosas que nós amamos, fazem parte da comunidade cristã e foram líderes de casais há muito tempo. Então, hoje eles podem aqui contar pra gente um pouquinho da vida deles. Primeiro eu vou começar com a sua esposinha, perguntando pra você, Rosângela, pastora querida, como é que você conheceu o super pastor Fábio? Na época ele ainda não era super pastor Fábio. Não, e tinha cabelo naquela época. Era o super black Fábio. Por causa do cabelo? Era, cabelo intocável. Conheci na igreja da Mossorocca. Eu comecei a fazer faculdade em Sorocaba e fui convidada para conhecer a igreja, que eu não conhecia, não era convertida.
Aí vim para a igreja, me converti e conheci o Fábio lá. Aí ele foi me visitar junto com uma turma, né? Em São Roque. E aí a gente começou a conversar, foi se entendendo. Então foi dentro da igreja? É dentro da igreja. Apesar de que no princípio, no primeiro contato, eu achei ele muito metido. Ele parou do meu lado, olhou. Você é mais alto que eu? Eu falei, acho que não, acho que a gente é da mesma altura. É porque eu não gosto de pessoas mais altas que eu. Eu falei, mas olha só. No fim, o resultado dele não gostar. Por isso. Mas que cantada, hein, pastor Fábio? Você não estava muito bom nesse negócio de cantada, não. Não era muito, não tinha prática. Mas parece que funcionou, né? Pois é. Estranho, né? Tivemos algumas dificuldades no começo, mas felizmente deu certo. Deu certo. Com o passar do tempo. Eu considero isso porque foi na igreja, diante de Deus, e isso que realmente deu certo o relacionamento. Que Deus estava nesse negócio. Quando Deus pode participar de um relacionamento, a probabilidade de dar certo é muito grande. Eu sou o Alessandro da Vânia. E eu sou a Vânia do Alessandra. Deus é maravilhoso. Deus tem edificado a nossa igreja através de cada ministério. E Deus tem edificado as nossas vidas como um casal. Há 7 anos atrás, nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Mas só que tem um detalhe. A minha esposa, a Vânia, começou a ir na igreja primeiramente, antes de mim, ela e o nosso filho. Ela começou a frequentar a igreja, a Deus presente. Só que eu ficava em casa. Ficava lá em casa, final de semana, assistindo TV, enquanto eles vinham para a igreja. Só que teve um domingo, quando ela estava saindo para a igreja, ela falou assim para mim: só quero falar uma coisa para você, Alessandro. A salvação é individual. Aquelas palavras pesaram no meu consciente. E eu fiquei com aquelas palavras na minha cabeça durante toda a semana. No domingo seguinte, quando ela ia se arrumar para a igreja, se preparar para ir para a igreja, ela e o nosso filho, eu já estava arrumado. E ela ficou muito feliz. E começamos a frequentar a igreja juntos. Nem tudo estava bem. Na verdade, o nosso relacionamento estava destruído. Nós não tínhamos um relacionamento. Nós não conseguíamos conversar. A gente brigava muito. A gente sentia muito por causa do nosso filho, porque assistia a muitas brigas nossas. Nós não éramos casados. Fazia 10 anos que estávamos morando juntos. Já tínhamos o nosso filho e não éramos casados ainda. Então, como a gente começou a frequentar a igreja, nos batizamos, Deus, o Espírito Santo começou a mostrar para nós que estávamos vivendo errado, estávamos vivendo em adultério. Então decidimos acertar a nossa vida, porque Deus queria abençoar a nossa vida como casal, queria selar a nossa vida. Então Deus veio com a provisão dele, porque naquele período nós não víamos condições financeiras de estar casando. E queríamos fazer o mais simples possível. Mas Deus foi maravilhoso. Deus veio com a tua provisão. Ele realmente queria selar o nosso casamento. E daí nós casamos na igreja. Firmamos uma aliança. Deus selou a nossa aliança diante do altar dele. E de lá para cá, nós temos sido abençoados grandemente pelo nosso Senhor. Então, pastor Fábio, você estava falando que com Jesus vocês passaram algumas dificuldades. E realmente vocês passaram? Conta para o pessoal se teve alguma fase difícil, porque você também teve filhos e tudo mais. Como que foi esse relacionamento em 33 anos? O que você poderia falar para a gente?
No começo, a questão de moradia, eu morava aqui em Votorantim e ela em São Roque, então nós não nos víamos muito. Para namorar? Para namorar. E aí até mesmo para ter um relacionamento mais sério, a distância atrapalhava um pouco. A igreja sempre era o elo de ligação, porque era onde nós nos víamos, convivíamos, participávamos da mocidade, e isso fazia com que a gente se visse um pouco mais na igreja. E lógico que a questão de diferença de cultura, das diferenças das famílias, a forma de criação, isso trouxe uma necessidade de mudança, de ajuste para que a gente pudesse ficar junto. Houve essa preocupação, mas na verdade foi tranquilo, não tivemos grandes problemas, pelo menos que eu me lembro. O marido esquece muitas coisas, né? Que eu me lembro de grandes problemas de ajuste no relacionamento. Como eu disse, Deus ele foi e é o diferencial e ajuda, não que seja perfeito e seja joia. Tivemos grandes lutas, mas tranquilo. Então, eu acho que ela se lembra um pouco mais. Rosângela, passaram algumas lutas, como vocês venceram? Então, na vida de casado, passando sim. Eu costumo brincar que não teve uma área que não tivesse problema. Todas as áreas. A gente foi no ministério e passamos dificuldade financeira, passamos dificuldade com filhos, passamos dificuldade no relacionamento entre nós, de marido e mulher. Mas, quando a gente tem essa busca por Deus, a gente encontra força. Quando a gente, como você estava falando no começo, de paciência e perseverança. Porque eu vejo que muitas vezes o que falta hoje para os casais mais novos é essa perseverança, de decidir ficar junto. A vida da gente é feita de decisão. Se a gente decide, não, o que eu fiz lá no altar naquele dia, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, foi sério, não foi só uma coisa que eu repeti. Foi uma decisão que eu tomei. Então eu vou trabalhar em cima dessa decisão. Tem dificuldade? Tem. Mas eu disse para Deus que eu vou ficar com esse marido que Ele me deu, que eu decidi ter, até que a morte nos separe. Então é isso que eu vou fazer. Então essa posição que a gente toma diante de Deus é uma coisa assim que Deus vem e ajuda a gente a continuar. Mesmo nas dificuldades, Ele ajuda, fala, vamos em frente. Você decidiu, agora vamos. E isso tem ajudado a gente nesses 33 anos. Todas as lutas que tivemos e as que teremos, né? Porque são fases da vida da gente. A fase dos 2 sozinhos, a fase dos 4 juntos com as filhas, depois as fases dos 2 sozinhos, agora a fase da neta. Então são fases que, eu percebendo assim, ele briga mais comigo, briga assim, mais comigo por causa da neta do que brigava por causa das filhas. Então são fases que a gente vai aprendendo a conviver. E é muito bom. Gostoso. Mas tem crise sim, não é tudo uma maravilha. Não. Tem dificuldade, mas a gente vence. Em Deus a gente vence, não só essas, como todas as que aparecem na vida da gente. Com Deus, por exemplo, no meio de uma crise, o que fazer? Olha, eu não sou, apesar de estar falando bastante, eu não sou de falar muito. Eu não gosto de discussão, de ficar brigando, eu não gosto disso. Então quando a gente se desentendia, a gente já tinha esse esquema. Se um estava mais nervoso, o outro ficava quieto. Não discutia na hora. E nessa não discussão, a gente buscava Deus, falava, Deus, ajuda aqui, porque o negócio está fervendo. Então, orava. Orava, com certeza. Aí acalmava, aí resolvia. Porque quando a gente está de cabeça fria, a resposta aparece. De cabeça quente, a resposta pode estar na frente da gente e a gente não enxerga. Algo que até hoje nós costumamos falar é que nós nunca brigamos na frente das meninas. Nunca elas viram ter uma discussão. Das suas filhas, né? Das nossas filhas. Nunca brigamos, até para servir de exemplo e também em virtude desse princípio de não brigar na hora de estar na hora da raiva, de estar com a cabeça quente, e esperava dar um tempo, esperava esfriar um pouquinho, e isso ajudou e tem ajudado bastante.
Algo que é importante a gente ressaltar é que o fato de sermos cristãos, de termos princípios, de sermos fiéis ao compromisso que assumimos há tanto tempo atrás, não torna o casamento algo chato, eu tenho que ficar casado. Deus abençoa, Deus abençoa. E tem os conflitos, tem os contratempos, mas vai melhorando com o tempo, vão diminuindo os conflitos, vai se entendendo, se ajustando, e tem bons momentos também. Tem momentos de prazer, de alegria, de ajuste. Nos tornamos pessoas melhores. A gente costuma falar que casamento é a principal oficina de Deus para transformar o caráter da gente, para nos mudar como pessoas. Eu entendo que isso não é apenas para esta vida. Eu entendo que isso também é para a eternidade. Tudo que acontece aqui aponta para a eternidade, que é uma realidade presente na vida de todas as pessoas. E casamento também. Nós somos moldados com os propósitos de Deus que não sabemos quais são na eternidade, mas com certeza são maravilhosos. Só deixa eu esclarecer. Você está falando de eternidade, ter casamento na eternidade ou ser trabalhado na eternidade, para a eternidade? Na verdade, não. É até a morte separar. Não tem casamento na eternidade. É como pessoa individual lá com Deus. O casamento acaba aqui. Tá? É isso que nós cremos, é o que entendemos à luz da palavra de Deus. O casamento é para esta vida. Mas o vínculo que nós criamos com as pessoas, com os amigos e com o cônjuge, esse vínculo vai para a eternidade num outro tipo de relacionamento. Então nós vamos agora ver alguns testemunhos de pessoas que passaram por crises, mas venceram. Vamos lá contar um pouquinho da nossa história. É muito interessante e ao mesmo tempo muito comum, né? Porque nós tivemos umas eventualidades na nossa trajetória. Algumas coisas seguiram o script, outras não. Algumas, bastante delas. Mas foi bem interessante porque desde o início Deus foi com a gente. Mesmo a gente tendo esses desvios, o Senhor permaneceu no nosso coração e a gente viu a necessidade de manter em Deus. Então o nosso início foi num curso de inglês. E aí rolou aquela amizade colorida, aquela coisa engraçada de começar. Só que daí passou muitos e muitos anos depois. Daí fazem 9 de casado, há 12 anos que a gente está junto. E foi muito rápido o nosso período de namoro. A gente namorou, mas é interessante porque desde o momento que a gente começou a namorar, eu sempre sentia mesmo no meu coração que o Luiz era o homem para a vida inteira. E depois que a gente começou a namorar, aí as coisas acabaram tomando alguns rumos que não deveriam ter tomado. Aí a gente se casou. Nós nos casamos rápido. Foi uma situação um pouco complicada, um susto para nós, um susto para nossa igreja, um susto para os nossos pais. Mas, nossa, ali Deus começou a trabalhar na nossa vida através de um erro nosso. A gente procurou mais de Deus, estar mais perto de Deus e acho que isso fez toda a diferença desde o início. A gente já procurou nossos pastores e isso foi... primordial na nossa vida. Desde o início a gente tem procurado para os problemas, porque é o principal, é uma base nossa mesmo, uma base espiritual, uma base física, uma família. E aí a gente casou e foi um casamento, um início um tanto assim comum, mas porque a adaptação é difícil. A gente teve momentos ali que conturbado, o início de tudo. O Luiz veio para uma família super populosa e eu fui para uma família mais tranquila. Então isso foi um choque para nós dois. Mas aí nós sempre procurando de Deus, sempre mantendo de Deus, mantendo o caminho do Senhor, na verdade. Principalmente depois que a gente se casou, a gente buscou mais, buscou mais a presença de Deus, foi querer ficar mais perto disso. Logo no início do casamento tem a dificuldade do início, da engrenagem se ajeitando, as coisas irem se aperfeiçoando com o passar do tempo.
Mas Deus foi desde o início ministrando na nossa vida, trabalhando conosco, fazendo muitas bênçãos, teve muitos presentes do Senhor esse ano nós fizemos 9 anos de casado, logo há uns dias atrás, né? Foi nesse mês. Foi. E, nossa, Deus tem sido maravilhoso. Presenteou a gente com uma família maravilhosa, com 2 filhos. Então, você vê hoje as crianças no caminho do Senhor, você vê que tudo valeu a pena. Essa trajetória de 9 anos de cuidado dele com a gente, da gente também procurar mais dele, isso foi muito importante. A nossa base hoje. O que a gente fala que a gente conseguiu hoje ter essa família mais consolidada, mais sólida, é porque a gente sempre creu no Espírito Santo, sempre creu em Jesus. E mesmo nas dificuldades que nós tivemos, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente achava que, poxa, acho que não vai dar mais, mas a gente sempre fala, não, Senhor, a gente coloca nosso casamento nas Tuas mãos, nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor tem o melhor, que o Senhor tem o sobrenatural para o nosso casamento, para a nossa vida. E é importante a gente comentar também de nós, que nós nascemos num lar cristão. E a gente imagina que nascer num lar cristão vai ser um pouco mais fácil, tudo vai ser mais... Por outro lado, a base, a dificuldade é a mesma. Então, assim, que a gente realmente... O nosso desejo de procurar Deus é o principal. Tivemos muitas pessoas ao nosso lado que tiveram muita dificuldade no casamento. Isso foi um pouco chocante para nós. Foi um pouco... Porque eu já tive na minha família, mas você vê pessoas tão próximas que de repente, né? Isso foi tão forte no meu coração. E daí nós fomos num acampamento juntos, foi muito maravilhoso. E daí Deus veio trabalhando na nossa vida. Aí a gente começamos a fazer o curso de casais, que foi bênção. Aí Deus realmente mexeu, tivemos dificuldades, teve algumas situações complicadas que a gente vai se descobrindo ainda mais. É verdade. Mas se não houvesse tudo isso, a gente não estaria junto hoje. Tivemos, sim, um momento que eu pensei em desistir, que você começa a olhar pelos olhos da carne, que você fala, poxa, não vou aguentar, mas não. A vida com Deus é muito mais tranquila, é muito mais leve. Então eu entreguei todas essas nossas dificuldades para o Senhor. E aí, assim, a nossa vida tem sido... uma bênção com o Senhor a cada dia ministrando sobre nós a sua misericórdia. Cada dia que passa, Ele vem com um raiar de sol diferente para as nossas vidas. E a gente vem enfrentando cada uma dessas dificuldades através dos olhos dele. Não dos nossos mais, mas através dos olhos dele. A diferença entre as pessoas irem até o altar e só se casarem na frente do pastor é diferente do que se ter uma aliança com a pessoa. Uma aliança é muito mais significativo do que só um compromisso. Estou me casando com você. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu vim muito machucada. Até por causa desse machucado, o nosso casamento estava destruído. Nós não tínhamos uma conversa. E quando eu vim para a casa do Senhor, Deus começou a me tratar, Deus começou a me curar. E com isso Ele foi restaurando o nosso casamento, restaurando a nossa família. Nós casamos, né? Firmamos a nossa aliança com Deus, firmamos a nossa aliança um com o outro. Porque nós entendemos que Deus, Ele não une pessoas, mas Ele une propósitos. Então, nós ali aprendemos, né? Nós tivemos a certeza que Deus, Ele tem um plano e um propósito para cada pessoa. E Ele estava ali naquele momento nos incluindo nesse plano e propósito que Ele tem. E tem mais ou menos um ano que nós participamos do curso Aliança. Ali, durante esse curso, Deus foi tratando, foi curando ainda algumas feridas que restavam, foi fortalecendo o nosso casamento, a nossa transparência um com o outro foi trabalhada. E a partir de quando nós terminamos o curso, o nosso casamento ele tinha melhorado.
né? 100%, a nossa família. Porque o que nós aprendemos não foi só para nós, mas foi para uma geração em geração, o que nós aprendemos. Então hoje nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês o que Deus fez em nossas vidas, o que Deus fez no nosso casamento, na nossa família. Dizer que Deus ele tem um plano e um propósito para cada um de nós, inclusive para vocês. Como nós acabamos de ouvir esses depoimentos de pessoas que passaram por problemas, mas venceram, porque tiveram essa base em Deus. A verdade é que com Deus a gente pode todas as coisas. E a gente tem a paciência que a gente precisa, a força e a perseverança que a gente precisa para a gente poder continuar juntos, como uma equipe de dois, uma equipe de duas pessoas. O relacionamento das pessoas que se casam, seja em qualquer situação da sociedade, seja dentro da igreja ou fora dela, há uma diferença entre aquilo que a pessoa vai fazer ali naquele altar. Alguns se casam mais por conveniência, outros se casam porque estão amando loucamente, parece, vão permanecer casados até que o amor dure. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E por que do cristão ele tem que suportar e superar até o fim? Parece uma coisa mais difícil, parece uma coisa... O que vocês têm para me falar a respeito disso? Na verdade não é difícil. Claro que é resultado de um compromisso com Deus. Eu entendo que a aliança com Deus vem antes. E ali no altar ela é reforçada. É por amor a Deus, é por fidelidade à palavra de Deus, vínculo com Deus, que o cristão, que nós decidimos ficar juntos até o fim, que não sabemos quando vai ser. O fim é Deus que estabelece. Então Deus é o fiel da balança, é o diferencial nisso. Quando nós trocamos os votos no altar, nós fizemos isso conscientes que estávamos agradando a Deus, fazendo a vontade dele. Claro, tinha amor e tem amor ainda, tinha desejo, vontade de ficar junto, construir uma vida, mas acima de tudo, amor a Deus. Então Deus é o diferencial numa aliança de casamento. Muitas vezes o que é feito no altar ou no cartório é um contrato simplesmente. Mas com Deus não é contrato, é aliança. E a aliança é para sempre. Tá aí o arco-íris que não deixa a gente mentir. Tá certo. Que a aliança de Deus com a gente, ele sempre promove a situação para que essa aliança permaneça. Ele constrói as coisas de uma forma que mesmo na dificuldade, na crise, o objetivo de Deus é que a gente cresça, não que as coisas desmanchem, não que o relacionamento acabe, mas que aquilo que o Fábio disse de aprendizado de um com o outro, de ser a melhor ferramenta, é na crise. Quando está tudo bem, não precisa aprender nada, está tudo bem. É na crise que a gente aprende. É na dificuldade que eu vou ver a reação dele. É quando não tem dinheiro que eu vou ver se ele se descabela. Não descabela mais, né? Mas se eu vou ver se ele se desespera ou se ele permanece fiel a Deus. É nessa hora. Então é uma mentira essa ideia de que eu caso com um, a hora que eu me encho dele, quer dizer, não aguento mais, eu paro, eu descaso e caso com outro, vai mudar o nome, mas as crises serão as mesmas. Então é melhor permanecer firme com o primeiro e ser feliz até o fim e ser feliz até o fim, porque dá a impressão que casamento, a gente fala que casamento é bom porque Deus que criou e realmente é. Eu posso testemunhar disso, mas eu fico pensando que as pessoas pensam que casamento e ficar até o fim é uma coisa chata. E não é. Em nome de Jesus, você tem que quebrar essa ideia. Nós temos que quebrar essa ideia do povo no geral, que dá a impressão de que a coisa fica sem graça, que a coisa fica chata. Mas a partir do momento que você tem Deus no coração, você vai perdoando,
você vai passando pelas crises, você vai cada dia se reciclando, se renovando para começar tudo de novo e feliz. É isso, pastor Fábio? É isso. A questão que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas casam para buscar felicidade. Casa para ser feliz. E isso é um grande erro. Por isso que surgiu um problema, estou triste, vou partir para outro relacionamento. O correto é casar para fazer o cônjuge feliz, para fazer o parceiro, a parceira feliz. Aí eu vou mudar, eu vou me ajustar, eu vou melhorar como pessoa para deixar o outro mais feliz. Havendo reciprocidade, tem felicidade. Então, com o passar do tempo, a alegria é muito maior, tem intimidade, você já tem liberdade, você fica à vontade, não tem mais aquela vergonha do começo em nenhuma área. Puxa, é bem melhor ficar com o mesmo marido, a mesma esposa até o fim, do que ficar trocando. Porque aí está sempre, será que vai dar? Será que agora vai ser melhor? Se ficar firme e ser fiel, com certeza será muito melhor. Então, conversando a respeito disso, pastor Fábio, pastora Rosângela, nós ficamos pensando, por que será que tem então gente que mesmo sendo cristão, mesmo tendo esse compromisso com Deus, às vezes não permanece no casamento? O que acontece, o que a gente pode dizer deles, ou até mesmo de pessoas que são até líderes, e são divorciados? O que você pode me dizer, vocês podem me dizer a respeito disso? Bom, a Bíblia, ela tem os princípios que regem o casamento, o relacionamento. Cada caso é um caso. Se há quebra de alguns princípios, há aí a possibilidade da separação. Mas é um contrato, não algo mecânico, automático, é uma decisão da pessoa. E se a pessoa não quer mais, se ela decide por N razões, ela separa. Em toda situação, Deus pode resolver, desde que a gente queira. Porque Deus, ele respeita a nossa vontade. Por pior que seja o problema, a dificuldade que a gente possa passar, se a gente coloca isso diante de Deus, Ele certamente vai dar uma saída. Mas às vezes essa saída você precisa mudar. E eu não quero mudar. Eu quero que o outro mude. Não vai ter solução. Aí separa. Então é decisão da gente. Deus opera em cima da nossa decisão. Se a gente decide ficar junto, Ele vai abençoar e vai ser uma bênção, vai ser uma coisa maravilhosa, melhor do que era antes. Se a gente fala, não quero mais, eu não aguento mais você ronca demais, não é o caso dele, mas você ronca muito e eu quero dormir. Compra um fone de ouvido, poxa. Compra um protetor auricular e resolve. Mas Deus vai resolver, Deus vai trazer a solução. Se a pessoa não aceita essa solução, não aceita a direção, não se submete aos princípios, teve quebra de princípio, beleza. Não beleza porque quebrou o princípio, mas teve quebra de princípio. Nosso Deus é maravilhoso. Se arrepende, pede perdão e continua. Ele vai abençoar, Ele vai restaurar, vai trazer de volta o que se perdeu e mais ainda. É só querer. Eu acho que o problema está em que as duas partes têm que desejar. Às vezes um quer, o outro já se cansou tanto, fala, não acredito mais nesse, eu não acredito que Deus pode. Acho que a pessoa perde a fé em que Deus pode transformar a vida do outro, mas a partir da sua. E tem gente que também fica nessa expectativa e demora para a mudança. Às vezes a demora faz com que a pessoa também desanime. Então essas coisas são coisas assim difíceis, mas se a pessoa casasse com essa ideia, puxa, eu vou casar, eu vou fazer o outro feliz, eu tenho um compromisso com Deus em primeiro lugar, eu vou me humilhar diante de Deus, porque acho que o problema também do casamento tem essa coisa de não querer se humilhar, não querer sempre querer ter a razão. Se você, a partir do momento que você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar, e você tem essa disposição de sempre acertar, aí sempre vai dar certo o seu casamento. O grande galho é você
em alguma dessas áreas falhar, ou com Deus, ou não estar bem com Deus, perder a fé, o casamento também vai pro brejo, sim, né? Verdade. A Bíblia, ela é bem clara com relação ao divórcio. Deus odeia o divórcio. É bom falar isso. Deus não se agrada disso. Até certa ocasião, perguntaram para Jesus a respeito da carta de divórcio, que na lei de Moisés foi dada. E Jesus disse, por conta ou por causa da dureza do coração de vocês, que Deus estabeleceu essa condição do divórcio apenas em caso de adultério. Então, a questão aí é a dureza do coração. Se Deus odeia o divórcio, os cristãos também deveriam odiá-lo e não ter o divórcio como uma opção para resolver um problema conjugal. A opção é levar diante de Deus, permitir que Ele possa operar no relacionamento, se arrepender, mudar de comportamento. Hoje em dia tem sido uma opção de vários casais cristãos, líderes até, a separação para resolver o problema. E não é isso. A solução do problema é Deus. É Ele que vai resolver. Vai demorar quanto tempo for, vai ser difícil, mas com certeza, não importando a razão do conflito, Deus pode resolver. Divórcio para o cristão não é opção. Talvez hoje as pessoas que estejam ouvindo se sintam um pouco culpadas por causa de terem passado já pelo divórcio. Então eu quero pedir para você que está em casa, que já passou pelo divórcio, não fique triste. Se levante, vá em frente. Você ainda tem tempo de pôr os propósitos de Deus para o seu casamento e vivê-los. Assim você vai ser uma pessoa muito feliz também, apesar desse problema que você já passou, dessa dificuldade que você passou com o seu relacionamento. Tem um pastor que fez aqui um curso chamado Aliança, que é da UDF, Universidade da Família, que nós estamos colocando aqui em prática na CCDP. E ele vai dar um testemunho a respeito disso, pastor Nelson. Eu sou o pastor Nelson aqui da CCDP, é uma alegria estar conversando com vocês, né? Estou aqui junto com a minha esposa, pastora Patrícia. Nós estamos casados há 22 anos, temos 2 filhos, uma de 18 anos e um de 14 anos. Nós conhecemos aqui na nossa comunidade mesmo, né? Eu trabalhando com som, ela trabalhando no teatro. Nós somos grandes amigos durante 3 anos. E depois de 3 anos... Aí nós começamos a namorar, aí noivamos e casamos. E belo presente, porque eu comecei a namorar minha esposa no dia do meu aniversário. Então o ganhador do presente maravilhoso no dia do meu aniversário fui eu mesmo, não é verdade? E nós estamos aqui para dizer para vocês o quão é prazeroso estar casado, onde nós temos um casamento tratado pelo próprio Espírito Santo. Nosso Deus tem nos dado a graça, porque a nossa comunidade, junto com a UDF, que é uma universidade da família lá em Pompeia, nós temos um curso onde nós damos aqui para os casais, onde nós temos 10 aulas. Esse curso tem até um certificado no final. Esse curso é um curso realmente guiado pela mão de Deus para tratar a vida dos casais, né? E esse curso está estendido para você que nos ouve, né? É verdade. É um curso que vai restaurar o teu casamento. É um curso que vai trazer um direcionamento através da palavra de Deus para que o seu casamento seja abençoado. Muitas das vezes nós passamos por problemas em nossos casamentos e não temos a onde recorrer. Muitas vezes nós gostaríamos de sentar junto com um psicólogo e ouvir ali algumas diretrizes para ele, para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas. E nós não conseguimos fazer isso. Mas agora nós conseguimos deitar no divã do Senhor e ouvir um conselho direto do coração de Deus para nós casais, onde nós resolvemos nossos problemas emocionais, nossos problemas de relacionamento, nossos problemas espirituais, porque querendo ou não, ela tem uma bagagem emocional, espiritual, e eu também tenho. Muitas vezes nós somos egoístas e dentro desse curso nós conseguimos ter a direção do Espírito Santo num tratamento específico para o casal. E o casal sendo tratado, ele é estendido esse tratamento diretamente para os filhos. Um casamento restaurado são filhos restaurados. É uma sociedade restaurada, uma sociedade abençoada. Porque o casamento, ele foi instituído por Deus. Então, Satanás, ele quer destruir tudo aquilo que Deus fez. E se ele destruir
a família, ele destrói uma nação, né? Então isso, nós temos na CCDP essa ferramenta. E além do curso Aliança, nós temos a cobertura de casais. Depois de você receber esse tratamento de 10 semanas, você pode passar a fazer parte dessa cobertura, onde nós estaremos estudando livros e tópicos relacionados ao nosso casamento, onde nós possamos continuar aprendendo de Deus como tratar o nosso casamento, onde nós cresceremos como marido, cresceremos como esposa e cresceremos como família. E além disso, nós temos o encontro de casais, que é um acampamento que a nossa comunidade faz fora da cidade, ou num resort, num hotel, onde nós temos piscina térmicas, onde nós temos um restaurante farto, e também nós temos os estudos específicos, onde os casais também aprendem, não é verdade, irmã? É verdade. Temos um final de semana especial, onde a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento é tratado, e também nós temos um tempo de lazer, que muitas vezes essa vida corrida que nós temos, nós não conseguimos separar esse tempo. E o acampamento de casais, ele nos proporciona isso. Um final de semana onde nós vamos aprender a palavra de Deus, onde nós vamos ter o nosso casamento restaurado e também nós vamos ter um tempo de diversão com o nosso cônjuge e com os filhos, caso você leve seus filhos. Mas eu aconselho, não leve os seus filhos. Faça desse acampamento uma segunda, uma terceira, uma quarta lua de mel. Não importa quanta lua de mel você queira fazer, mas faça. Tenha um momento você e a sua esposa. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesses acampamentos, onde nós já tivemos essas experiências de sermos tratados, conseguimos trazer essas histórias de transformação dentro do acampamento para nossas vidas pessoais. E hoje, como pastores aqui na CCDP, é uma alegria estar falando com vocês. Nós queremos agradecer a oportunidade, né? Então fica aí esse convite para você estar participando do curso Aliança, da cobertura de casais, e além disso, procurar uma da nossa CCDP mais próxima da sua casa. E quando termina o dinheiro, pastora Rosângela, e a situação fica difícil, como que a gente pode passar por essa crise? Vamos ajudar o povo também a passar, porque estamos numa crise no Brasil. Apesar de que quem está em Cristo, não está em crise. Gostou? Eu acredito que é difícil ter um casal que não passe por essa crise, num momento ou outro. Talvez uns mais graves, outros menos intensos, mas todos passam. O segredo é a gente se adaptar. O problema acontece mais seriamente quando às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que a gente está acostumado a fazer. Principalmente no caso de filhos. Ah, não, mas meu filho está acostumado com isso. Está acostumado com isso, mas agora não tem. Então a gente vai ter que explicar para ele que tem época que não dá. E abrir mão de coisas que você podia ter e agora não está podendo ter, por um determinado tempo. Por quê? Porque, como eu disse, tudo é crescimento para a gente. Vai chegar a hora que você vai voltar a ter, porque Deus vai ver que você é uma pessoa de confiança. Ele pode te dar que você vai continuar do mesmo jeito adorando a Ele. Então Ele vai voltar lá. O segredo é sempre permanecer em Cristo. Ele vai trazer a saída, Ele vai dar a direção, Ele vai abençoar, e a palavra dele é fiel. E ela diz que nunca o justo mendiga o pão. O suprimento para a nossa vida, por mais dificuldade que a gente tenha passado, nunca faltou. Nunca faltou. Quando a gente casou, glória a Deus por isso. Na crise de casamento, acabamos de casar, os dois desempregados. Jesus. Presente de casamento. Os dois desempregados. E foi assim que a gente aprendeu. E mesmo nessa situação, Deus opera, Deus age, Deus abençoa. E nunca a gente passou sem ter o alimento para a gente. Nós temos várias crises nessa área. Mas Deus sempre se fez presente, sempre abençoou. E você, pastor, o que você tem que me dizer a respeito do comecinho do casamento sem emprego? Como que vocês passaram por isso? Fala para mim. Como a gente não tinha nada, eu juntei o meu nada com o nada dela e nós ficamos mais próximos um do outro. Então, no fim, esse problema que enfrentamos lá no começo e ao longo da vida nos aproximou. A crise financeira, as dificuldades, se você não perder o foco, coloca mais perto do
do outro, fica junto, e os dois lutando juntos chegam lá. Algo que é legal falar como dica para você é caixa único na casa. Esse negócio de caixa 2 na família não dá certo. Meu dinheiro, seu dinheiro. Pode até os dois trabalham e aí um administra assim, mas focando sempre o bem-estar da família, do conjunto, do casamento. Então, tudo que for comprado, sempre conversar com o cônjuge primeiro, ter concordância. Não compre nada sem que haja concordância do seu cônjuge, porque depois vai dar rolo e vai dar briga. Então, é isso que eu estou falando. Trabalhar junto. O que é meu é seu. Então, é importante isso na área financeira, tendo esta harmonia financeira, com pouco ou com muito, vai em frente, caminha. Quando falta dinheiro, parece que a gente fica muito nervoso, né? E aí, então, a saída é aquele que é o dono do ouro e da prata. Vai chorar para Deus, né? Vai chorar para Deus. Para Deus, socorro. Socorro. Algo importante é que Deus é o nosso principal provedor. Não é o patrão, o negócio que nós temos. É Deus. E Ele fala na palavra dele que aquele que for fiel, Ele vai abençoar. Ele vai suprir de um jeito ou de outro. Ele é o provedor. O problema geralmente é o orgulho. É querer mostrar para os outros, às vezes, que você está mantendo o seu padrão. E isso atrapalha. Ou então, não, eu não quero a sua ajuda. Deus vai me abençoar, mas é Ele que vai me abençoar. E Ele abençoa através de quê? Das pessoas. Então, o orgulho, na hora da crise, o orgulho atrapalha muito. É aceitar, não, a gente está passando por um período de dificuldade. A gente vai vencer? Com certeza vai. Mas agora é tempo de dificuldade. Então, é aceitar a ajuda das pessoas e sabendo que elas são trazidas na vida da gente por causa de Deus, porque Deus não quer elas venham. E nós vamos ouvir agora também o que diz a palavra de Deus através do pastor Marcelo e da pastora Marluce. Olá, eu sou o pastor Marcelo. Eu sou a pastora Marluce, olá. E vamos hoje falar sobre relacionamento conjugal e vamos trazer um exemplo da palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículos 8 em diante. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bem, o que nós vemos aqui, nesse primeiro conflito de relacionamento entre Adão e Eva, nós vemos o seguinte: eles estavam no Jardim do Éden, um lugar onde Deus os colocou ali, um lugar onde eles tinham toda a provisão necessária que eles precisavam para viver. No entanto, eles desobedeceram a palavra de Deus. E por eles desobedecerem a palavra de Deus, por eles se afastarem do Senhor dentro do jardim, eles perderam a comunhão com Deus e o relacionamento deles também foi influenciado. Deus criou o homem e a mulher para eles terem um relacionamento, para eles serem felizes. E o que muitas vezes nos atrapalha para ter um relacionamento feliz, para um casal ser feliz em seu relacionamento, é entender que nós somos diferentes, o homem é diferente da mulher, cada um tem a sua individualidade,
as suas características. Nós somos diferentes e Deus nos fez diferentes dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, Deus deseja que nós possamos um completar o outro. E assim temos uma vida comum, feliz. E o que muitas vezes nos atrapalha no relacionamento é um olhar para a diferença do outro, um culpar o outro, um responsabilizar o outro pela vida que leva. Não pensamos como um só, porque na verdade o casamento é tornar um só diante de Deus. E quando nós nos tornamos um só, tudo que envolve a vida dele, envolve a minha vida também. E vice-versa. Quando pensamos assim, podemos somar junto, podemos estar junto, pensar de uma maneira diferente sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Agora, se temos um pensamento que eu sou individual, eu sou uma pessoa e ele é uma outra pessoa e eu olhar apenas para os defeitos, culpá-lo pelas coisas que acontecem, responsabilizá-lo pelas coisas que acontecem, eu vou me tornando uma pessoa mais individual, egoísta, egocêntrica, e assim se torna mais difícil ainda o nosso relacionamento, ou o relacionamento dentro de um casamento. Na verdade, nós nos casamos para fazer um ao outro feliz. E quando nós vamos nos afastando de Deus, nós também nos afastamos um do outro, né? Com certeza. E aí vem as divergências, vem os conflitos, vem você querer procurar culpado. E sempre nós vemos a culpa no outro. Nós não olhamos para nós vemos o outro culpado. Foi o que Adão fez aqui. Ele tira a responsabilidade dele e aponta para a mulher. E isso daí vai distanciando o casal. Por quê? Porque eles estão distantes de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, para o seu relacionamento. E de certa forma, nós começamos a exigir, né, do outro posições, atitudes. E no relacionamento, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar que nós somos seres humanos, nós temos defeitos, ninguém é perfeito. E se eu apontar o dedo ou culpar o outro pelas dificuldades, pelas situações, sempre eu vou me sentir frustrada. Por quê? Porque, na verdade, no íntimo do nosso coração, nós sabemos que nós temos responsabilidade em tudo que nós fazemos também. É impossível uma pessoa encontrar, apontar o dedo acusando outra pessoa sem ela se colocar na situação, sem ela ficar em paz com o coração dela. E eu vejo que num relacionamento, para ser feliz no relacionamento, é necessário sim nós olharmos para nós mesmos, né? E nós cobrimos o defeito ou a culpa do outro. É isso que a Bíblia ensina também. Jesus fez isso conosco. E Jesus falou que, como ele ama a igreja, é para que o marido também ame a esposa. Da mesma maneira que Jesus se relaciona com a igreja, a Bíblia faz uma comparação do relacionamento do homem com a mulher. E Jesus cobriu os nossos pecados. Que eu e você também possamos cobrir as nossas imperfeições, os nossos erros com o outro. E assim nos unirmos para termos um relacionamento feliz, de acordo com a vontade de Deus. Quero agradecer muito aqui, Fábio, Rosângela. Como eu já os conheço há muito tempo, eu chamo assim. Fui eu que tive o privilégio de 33 anos atrás de fazer o casamento deles. Faz tempo. A gente era mais magro e tinha mais cabelo. Eu quero agradecer muito porque vocês são, para nós, na igreja, vocês são preciosos. Como amigos, vocês são muito queridos para mim. E o pastor Carlos da mesma forma.
finalizando, quero agradecer o convite que recebi da pastora Vera para estar falando com você. E quero te dizer uma coisa, não desista. Você é casado ou pretende casar, vá em frente e não desista. É só permitir que Deus fique entre você e a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, ou você já passa. Deixa Deus presente, que com certeza o casamento vai ser uma bênção. Ele é uma bênção, que foi Deus que criou, e Deus nos engana. Eu quero dizer para você que você tem um Deus que ama você, e o maior desejo dele é te ver feliz como um pai. Todo pai quer ver o filho bem. Então todas as coisas que acontecem na sua vida, seja crise ou não, elas cooperam, elas colaboram para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa que aprenda a viver de acordo com aquilo que Deus quer para você, porque o que Ele quer é sempre bom. Ele te ama, nunca esqueça disso. Ele te ama muito, como um pai que ama o filho. Então, quero deixar uma última palavra para todos vocês que estão em casa. Querido, Deus realmente ama você. E o casamento, quando Deus criou, não foi para ser um presente de grego para você. Ele foi para ser um presente maravilhoso. O problema é que a gente tem que procurar seguir o manual do instrutor, que é o nosso Deus. Que é assim que a gente consegue ser feliz. E realmente casamento é bênção. Casamento só acrescenta e nos ensina a ser melhores a cada dia. Que você realmente possa viver a plenitude do casamento feliz na presença de Deus. E que você todo dia possa receber essa bênção e ser testemunha de como o casamento é bom. Hoje em dia as pessoas estão muito sem referência e sem referência de pessoas felizes no casamento. Seja você uma e mostre para eles, vale a pena permanecer firme com Deus, com seu cônjuge até o fim. E agora, queridos, vamos fazer uma oração por você que provavelmente esteja passando talvez alguma crise em casa, ou financeira, ou de crise de relacionamento, de diferença da maneira de um ser, de outro ser. Então nós temos que realmente ter essa força em Deus, a paciência que vem de Deus, essa paz que Deus põe no coração da gente, que faz a gente tentar mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma, crendo que existe esperança. Vamos fechar nossos olhos então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelas pessoas que estão em casa. Oramos por elas, Pai, porque sabemos que casamento é uma bênção, é um privilégio que o Senhor nos dá, mas também tem que saber como nós temos que agir dentro do casamento. Pai, ajuda-nos a sermos mais humildes, ajuda-nos a buscarmos Tua presença, a chorarmos nossas falhas diante do Senhor, para todos os dias sermos transformados pelo Senhor, a ponto de que o Senhor também transforme o nosso cônjuge também. Peço a Deus Tua bênção. Sei que essas pessoas estão passando alguma luta dentro do seu casamento, e seja qual for, Senhor, seja financeira, seja de relacionamento, eu te peço, transforma, Senhor. Transforma pelo Teu poder. Traz a paciência que essa pessoa precisa, para que ela passe por essa dificuldade, feliz, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor vai trazer essa saída, e ela vai testemunhar dessa bênção ainda, em nome de Jesus. E vão poder viver o casamento na plenitude que o Senhor deseja. Muito, muito, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje com o Fábio e com a Rosângela. Obrigado, porque eles podem testemunhar de 33 anos de paz e de alegria. Em nome de Jesus pedimos agora a Tua bênção sobre todos, para que tenham uma vida de paz e de alegria também, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.